Qual é a sua? Acho que o Abel vai embora dessa vez. Nós vamos começar o Palmeiras no tempo mundial, mas que parou. Chuva, é? Você já pensou em ter que contratar um técnico pro Mundial? É melhor ir só pra passear mesmo, né? Porque já foi 2 vezes. O Abel foi 2 vezes passear no Mundial. Sei não, hein? E se o Abel falar assim, tá, eu aceito o convite da seleção, mas eu quero ir pro Mundial primeiro. Ela vai falar, não combina. Aí se o presidente da CBF for malandro, fala, olha, não combina o que você falou, mas tudo bem. Bom, daqui a pouquinho, todo mundo sabe que a seleção estava flertando em algum momento com o Jorge Jesus. E o Marco Aurélio Cunha tem informação sobre essa história para daqui a pouquinho, né, Marco? Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Renata. Tá fervendo o ambiente de bastidor dessa contratação de técnico, mas vai ser o Abel. Olha, Cicinho é o outro que tá na torcida pro Abel assumir a seleção brasileira, hein? E bota a torcida nisso, né, Renata? Boa tarde. E já tem a solução pra titia Leila. Traga Jorge Jesus pro Palmeiras. Ui! Jesus pode ganhar o Mundial. Exatamente. O Jesus ganha. Opa! Não, o Mundial Esse é um pode ir com o outro interino. assunto Mundial pode ir com o importante. interino. Como ficaria o Palmeiras? Bom, estrategicamente posicionado entre Cicinho e Edu Dracena está João Paulo Capelani. Nossa, que lindos três! Agora eu tô compondo, que tá faltando pra uma pessoa aqui do São Paulo pra compor o Trilcas, né? Então, eu tô fazendo já essa trinca aqui, né? O Trilcas, vamos pra cima dele! Tem o Bilcas. O Bilcas, é verdade. Bom, então vamos começar já com esse papo que tá interessante. Versões diferentes. Abel Ferreira fica no Palmeiras. O Abel Ferreira está seduzido pelo convite da CBF e poderia ser o novo treinador da seleção. Abel Ferreira fala aqui, porque eu quero que vocês interpretem bem o discurso que ele fez ontem na coletiva, depois da vitória para cima do Ceará pela Copa do Brasil. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Todas as vezes a gente pode resgatar isso, que ele foi perguntado sobre seleção brasileira, tem o contrato com o Palmeiras, ele era muito categórico, muito fechado nessa questão, e eu percebia que ele não queria esticar o assunto. Agora, ontem, foi um pouco diferente, Capela. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra quem tá em casa. Você já foi traído alguma vez na vida? Se você foi traído, seja aí com um relacionamento ou por alguma pessoa, mesmo que você perdoe, você volta a confiar 100% naquela pessoa? Você pode voltar a dar um voto de confiança, mas talvez não 100%, não vai se entregar de novo. É isso? Concorda comigo? Que profundidade. Você vai entender o porquê que eu fui profundo. Você vai entender o porquê. Porque o Abel Ferreira, que tá com esse discurso, acho que é o discurso correto, eu contrato o Palmeiras, sou feliz aqui, bibi. Mas e o Al-Sadd? Já esqueceram? Quem? Aquele time do clube, Catar. o time do Catar, lá atrás, que até agora tá na FIFA, que ninguém se posicionou, até agora o Abel não falou, e não é falar pra mim, não é falar pra mim, é falar pro torcedor. Quem vai assumir? Se o Palmeiras perder, o que deve acontecer? O Palmeiras vai ter que pagar, o Abel vai ter que pagar. Então, assim, esse discurso, eu sou um cara que tem o pé atrás com muita coisa no futebol. Com dirigente, palavra de dirigente, quando fala não se escreve. Com um treinador, a mesma coisa. Ainda mais um treinador que quebrou, de certa forma, uma parte da confiança que a torcida depositava nele. Então, esse discurso que tem contrato, que não sei o quê, também tinha contrato com o Palmeiras e, de repente, apareceu o Al-Sadd na vida dele, que até agora ele não explicou. Mas, na verdade, ele estava indo para um fim de contrato com o Palmeiras e aí ele assinou um pré-contrato. Pois é. Então ele Mas poderia e aí? terminar e ir para onde ele quisesse, não precisava ficar no Palmeiras. O problema é que isso, eu concordo com você, nunca é muito esclarecido. Não, ninguém falou. Ninguém conta os detalhes. Isso foi colocado lá numa prateleira, numa gaveta e ficou por isso mesmo. O que eu vejo é o seguinte, antigamente, toda vez que um técnico brasileiro
era cogitado para a seleção brasileira, nós pensávamos que ótimo, maravilha, o sonho do treinador, chegar no auge, na seleção. E hoje muita gente disse não para o Brasil. E quem disse sim, no caso do Dorival, não rendeu, não deu certo e foi rápido. Então o Abel Ferreira, ele tem uma carreira muito curta, mas muito vitoriosa. O que ele fez no Palmeiras é digno dos gigantes, Marco Aurélio Cunha. Só que agora, eu também acho que depois de 5 anos, a única coisa que falta para o Abel é ganhar o Mundial. Fora isso, ele já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Paulista, vezes, né, não é? Então o cara já teve esse gostinho. Disputou o Mundial, já e sabe o Mundial é mais difícil. Né? Mas foi, né? O nível hoje do futebol brasileiro, a gente sabe que é um degrau abaixo já dos tá times de um modo geral. Brasileiro, né? Oi? Já tá naturalizado brasileiro. Então conhece o nosso futebol, sabe? Se perguntar por Ancelotti como joga o Ceará. Ah, não sabe. Se perguntar pro Ancelotti como joga o Atlético Paranaense. Ah, não sabe. Nem eu sei. Ninguém sabe. Nem o Barbieri sabe. Nem o técnico do time Essas sabe. coisas, gente, na verdade é isso. Será que o Lancelotti conhece o Alan Pá? Não. Ah, então. Acho que não. Acho que não. Mas a questão é a seguinte, Renata, também um ponto que é muito a favor do Abel é essa paixão pelo futebol que ele transmite, que vai de encontro com o torcedor brasileiro quer. Que eu não consigo ver no Ancelotti, por exemplo, eu não consigo ver no Ancelotti sentando num estádio aqui no Brasil, assistindo um jogo São Paulo e outra equipe, uma equipe de menor expressão. O Abel, ele tem esse prazer, o Abel, ele tem esse carisma do torcedor, ele trouxe novamente essa alegria para o torcedor, né, desse treinador extremamente apaixonado. Então é isso que o torcedor brasileiro, por isso que o torcedor brasileiro, assim como nós aqui, apoiamos que se for o Abel, porque ele entende como é o futebol brasileiro, entende esse calor do torcedor. Mas aí sim, a gente vai de encontro ao seguinte, vai deixar ele trabalhar na seleção brasileira? Porque tudo isso é tudo bonito. Carta branca. Mas no dia a dia, ele vai fazer a convocação? É lógico, lógico. Claro. Será? Tá, ele vai ter tempo para treinar, doutor? Não, isso não. Então, ele que gosta do dia a dia, eu convivi com ele, ele gosta do dia a dia. Concordo. Ele gosta de estar ali no dia a dia, de trabalhar. Ele vai encontrar com jogadores a cada 10 dias, fica 10 dias, daqui a pouco só daqui 3 meses. Então, para ele mostrar o trabalho dele, que ele mostrou nos clubes, é o dia a dia. Então, eu acho que, de repente, se ele for para a seleção brasileira, competência ele tem, vamos discutir isso aí. O problema é que vai ter dificuldade, porque o cara que é acostumado a trabalhar em clube e ir para a seleção brasileira é diferente. O senhor sabe muito bem, doutor. Claro. Edu, qualquer seleção é assim. Tem a data FIFA, convocado naquele período, treina rapidamente, dá o sistema de jogo e fica muito mais de home office do que propriamente trabalhando dentro do campo. É saindo para a Europa para ver jogos dos grandes, para ver os brasileiros que atuam fora. Foi o que o Tite fez o tempo todo, foi o que outros fizeram algum tempo atrás. A seleção é assim. E o cara, quando compra o pacote, tem que saber que é assim. O que eu acho o Abel o melhor nome para a seleção brasileira hoje, acho que é o melhor treinador do país, acho que ele é chato para algumas coisas, que ele é um pouco birrento, né? Reclama demais, mas é a personalidade dele, a gente tem que respeitar. Personalidade não se discute. Porém, na seleção, não vai adiantar reclamar que não tem tempo para treinar. Quando assinar, já sabe o pacote que está comprando. Então não vai reclamar depois. É esse o ponto que eu falo. As pessoas querem ir para a seleção e querem o mundo ideal. Não existe. Eu fiquei 5 anos lá. Convoca sim quem quiser. Eu garanto isso. Não estive, eu não tenho. Não estive nessa gestão e não conheço a gestão. Mas nas que eu passei... Eu tenho minhas dúvidas disso aí, também tenho minhas dúvidas. Empresário não influencia, patrocinador não influencia. Desculpa. Bom, eu estou no meu direito de duvidar de tudo, ainda mais vindo de onde vem. Eu estou no meu direito. Eu sou testemunha viva que nunca... O que há é o seguinte, é o clube reclamando e ele convocar 4. Aí, não dá, você vai me arrebentar. Aí, então, tira um, põe do outro. Isso existe. Até porque não dá para levar o Flamengo e o Palmeiras para servir a seleção e deixar o Flamengo e o Palmeiras se arrebentando no campeonato. Mas não são os melhores, doutor? Hã? Não são os melhores? Não, mas você vai permitir que leve todo o seu time para a seleção? Que não, mas... Então aí já chegou o problema. Olha, por favor, me alivia nessa convocação, porque eu não posso
prescindir de 5 atletas do meu time se eu estou competindo pelo Campeonato Brasileiro. Então você já caiu em contradição aí? Não caí. Eu disse que não há imposição. Porque se não pode levar todo mundo que tem de direito, então o cara não tem... Mas ele tá falando de bom senso. Não há imposição. Se eu sou o treinador da seleção brasileira, eu levo a defesa toda do Corinthians, Não, e a daí? questão é a seguinte, Ronaldo, já houve época, e isso também era o que corria nos bastidores, né? Que antigamente, se o jogador era patrocinado por uma marca que representava a seleção e o outro, se eles estavam no mesmo nível, e o jogador que era patrocinado pela marca que estava na seleção. Que coincidência, não? Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Isso é fato. Mas vocês conseguem imaginar o Abel Ferreira se sujeitando a isso? De verdade, o Edu conhece, o Edu trabalhou com ele. Então, nós aqui, nós só vemos o que passa nos jogos, as coletivas. Você imagina o Abel se sujeitando a isso? Principalmente, como ele falou, ordem e progresso. Na seleção brasileira, hoje, a gente não vê ordem. Ele vai querer organizar. Será que ele vai ter essa paciência, essa coisa toda para organizar? E vão deixar ele organizar? Todo mundo que entra na CBF se converte. É isso que eu tô te falando. Você vê o Tite também. Você Você vê o Tite, o próprio Dorival. ele vai se prestar a Diniz. isso? Pô, não sei. É um sistema, não é? É o sistema que a gente costuma falar. Eu não levaria o Abel para a seleção. Talvez para isso também seja bom ter um técnico estrangeiro finalmente. O Marco Aurélio levou uma estrangeira na seleção feminina. Você falou esses dias que não... estrangeiro tem que pensar, mas você trouxe a Pia para cá. Trouxe. A melhor. Então, Trouxe, era a melhor do momento. Havia ela americana, a americana não poderia vir. Então veio a Pia, que fez um trabalho belíssimo. Talvez no final tenha perdido um pouco a mão, mas foi um trabalho lindo e hoje está dando frutos à seleção brasileira. Então não vejo problema algum com o estrangeiro. Porque é mais difícil você chegar e chamar um cara, um estrangeiro, e conversar, que ele dizer, vai ser assim, mas assado. Abel ou Ancelotti? Peraí, onde que a gente vai aqui? Você tem o Ancelotti, você tem Abel à sua disposição. Você vai pegar quem? Abel. Que isso, pessoal? O Abel é melhor que o Ancelotti? Não, para a seleção brasileira. Para a seleção brasileira. Gente, vem cá. O Abel Ferreira, ele é um treinador de um trabalho. O Ancelotti não vem, Ele é velho. um treinador de um trabalho. Quem? O Abel Ferreira é o treinador de um trabalho trabalho que no rendeu Palmeiras. quantas coisas? Oi? Quantas coisas rendeu o trabalho dele? Não, o trabalho do Abel Trabalho é um que tem trabalho gente incrível. que fica 10 anos num clube e não Mas consegue. aí que tá, é um trabalho incrível do Abel. Não tô depondo com o trabalho do Abel, acho o trabalho do Abel maravilhoso. O que me pega é o seguinte, por causa de um trabalho, de um clube que te dá tudo do bom do melhor, Capelanes, o Ancelotti disse não 2 vezes pra seleção e você vai ficar mendigando. Não adianta ficar acreditando em Papai Noel. Ele falou que não vem, pô. Mas o Ancelotti pode ser que vá. Desculpa, mas quem não te dá do bom e do melhor é o Real Madrid, né? O Real Madrid não te dá os melhores jogadores do mundo. O Ancelotti só fez um trabalho na carreira, doutor. A coroa da o Ancelotti só fez um trabalho na carreira. Mas não é isso. Não, é isso sim, eu tô debatendo isso. Então Eu tá tô bom, debatendo então outra pela coisa. teoria do Capelanes, o técnico da Argentina não poderia ser campeão do mundo numa Poderia Copa, ser campeão. porque era de categorias de base. Receba, aí quando ele veio o Scaloni, ganhou uma Copa, mas não, é o Messi. Aí o Scaloni Não é isso, não vou explicar o porquê. Se fosse assim, você pega o Luxemburgo e coloca ele na seleção brasileira. E foi. Pega o Luxemburgo e coloca ele na seleção brasileira. Vamos ver se vai ser campeão. Passou o tempo do Luxemburgo. O meu ponto de vista é o seguinte, pra mim, um único trabalho, por mais que ele seja espetacular como é o do Abel, não credencia comandar a seleção brasileira. O seu ponto de vista, a Renata já jogou na lata do lixo. O Ancelotti é muito melhor e maior treinador do que o Abel Ferreira, Então gente. o problema não é esse, o Ancelotti quer vir. Não. É a pergunta. O Abel quer a seleção? Não. Ele falou 2 O vezes Abel não. quer a seleção? Por que a Isso é CBF informação? está autorizando falar no Abel? Porque o Ancelotti já disse não de novo. Isso aqui é informação. Você falou em traição, a pior coisa é o desprezo do... O Abel quer a seleção. E os sinais estão claros. Quando ele fala, porque ele é muito inteligente. E eu brinco aqui, dou umas pegadas no pé dele, mas eu admiro profundamente o Abel. Quando ele fala ordem e progresso, a hora que ele cita a bandeira, você acha que é à toa que ele citou a bandeira? Eu não sou leitor de declaração da lei. Não, mas ele sempre falou isso aí, ele sempre citou. Desde a primeira vez que ele chegou aqui no Brasil, ele citou isso aí. Então, doutor. mais do que... Porque o objetivo dele é treinar a Além disso, seleção. ele tem uma pessoa dentro da CBF que trabalhou com ele há 3, 4 anos, que é o Cícero Souza. Então, com certeza... Isso que não sou eu, hein, gente? Com certeza, ele vai pedir informação como que é lá o trabalho da CBF. Mas não tem que perguntar, tem que enfrentar. Como não, doutor? Não, mas é bom dar uma estudadinha no terreno. Mas Não é todo assim. mundo sabe como é. Todo mundo sabe como é. Não está num bom momento, está passando por uma série de problemas, perda de patrocinadores. Ela tem que se resgatar. E resgatar é transparência, inclusive na arbitragem. Então nós temos que pensar em um modelo muito bom para o Abel aceitar. Abel, eu sua quero seleção. que o Abel seja o treinador da seleção brasileira. Eu acho que é o melhor nome. Falando em perguntas, se perguntar se o Ancelotti dá uma ligadinha ali, pega o celular e chama
o Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno e perguntar sobre CBF Seleção, o que ele vai ouvir? Mas por que Renata, por que o Ancelotti não veio? Muito provavelmente. Kaká, como que é, meu filho, a seleção brasileira? Como que tá no momento? Roberto Carlos, como que tá? Ronaldo, você que estava aí querendo ser presidente. Eu acho, isso daí é tudo. Renata, isso é o óbvio que acontece no futebol, porque treinar a seleção brasileira, qualquer treinador do mundo gostaria de treinar a seleção brasileira. Mas quando você pede informações, nem todos vão ter a coragem de assumir. Ô, Bel, a sua seleção é o Palmeiras. A seleção. Fica aí, tranquilo, está feliz aí. Tá adaptada ali, sua família, todo mundo ali. Pô. Mas ele não quer renovar contrato também, né? Olha lá, ele não quer renovar contrato. Fica até o final. Entendi. Fica até o final, depois esquece a seleção. Não sei. A chance da vida dele. Vai ter muito... E se ele for bem, então, lá no Mundial? Ele não pode ir pra um time... Não, e bem ele vai, o duro é voltar. Vai pra um time europeu. Vai pra onde? Bem no Mundial. Vocês vão estar com controle remoto, rapaz. Lá com pipoquinha comendo lá. Não sei não se o Abel vai aceitar esse convite ou não, mas eu tenho certeza que a CBF já fez o contato com os representantes do Abel. Ajuda, isso é fato. E digo mais para vocês, mesmo o Abel Ferreira, um português vitorioso aqui no Brasil e muito vitorioso, além da conta, também deve sentir muito orgulho de ser lembrado, mencionado para ser técnico da seleção brasileira. E a seleção, ela deveria valorizar muito mais do que ela é, a história que ela tem, tudo que foi feito. Porque uma seleção que é negada por tantos, uma seleção que é deixada de lado, isso não condiz com a nossa história, não condiz com tudo que a torcida espera e sonha para o Brasil. Então, Everton, Abel Ferreira, não sei se ele vai aceitar, ele tem os princípios dele, enfim, vai analisar, mas que seria um nome maravilhoso para a seleção, não tenho nenhuma dúvida. Conhecimento ele tem não só do futebol mundial, mas especialmente do que acontece por aqui, de quem é promissor, quem já é realidade, quem é mais experiente ainda pode render, tudo. O Abel é diferenciado, Everton. Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Bom. Renata, assim como sua indumentária, maçã verde e uva. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Coisa linda, né? Deu quórum aí hoje, hein? Dia feriadão, aquele negócio todo, e deu quórum. Estamos lotados, casa cheia. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu recentemente, Renata, estava aí em São Paulo, eu tô que nem o Ulisses, almoçando. Eu acho que você imagina com quem que eu estava almoçando, pessoas ligadas ao Palmeiras. E aí nessa mesa, assim, pessoas ligadas importantes dentro do Palmeiras e tal. Fiquei até muito lisonjeado pelo convite, não sei se merecia tanto, mas é que eu sou o verdadeiro palmeirense aqui, mais do que Edu, joguei mais do que o Edu no Palmeiras. Aí tava lá e tal, e escutei de uma das pessoas que estavam na mesa a seguinte frase: olha, o Abel fez um trabalho extraordinário aqui no Palmeiras, e aí eu incrementei, disse, olha, para mim o Abel é o maior treinador que já pisou no Brasil aqui, independentemente de ter feito o trabalho só no Palmeiras, mas o que ele transformou o Palmeiras, junto com, obviamente, outras figuras lá dentro, né? Seus presidentes e tal, e pessoas ligadas a ele, o JP Sampaio, enfim. Transformaram o Palmeiras hoje numa grande bandeira que já era muito grande, ficou enorme, legal. Só que, por vezes, a família às vezes quer voltar, tem uma filha que quer estudar fora, e aí, diante da seleção, ficaria mais fácil para ele, né? Do que a obrigação de estar aqui dando treino, viajando, aguentando esse calendário, caramba e tal. Talvez ele queira um pouco mais de sossego para a vida dele. Se ele já tem um salário de milhões no Palmeiras, que ele conquistou com base em um trabalho extremamente eficiente e de muita qualidade, a seleção dobraria ou triplicaria, porque não é problema para a seleção pagar um salário para levar o Abel. O Abel teria mais tranquilidade, entre aspas, na vida, dirigiria a seleção. O Palmeiras estaria disposto a cobrir uma proposta financeira, porque isso mexe com a cabeça de todo mundo, né, Renato? Recebe uma proposta financeira atrativa, isso mexe com a cabeça do sujeito. Então, não sei, eu acho que depois de um não do Ancelotti, vão chegar no Abel com um apetite muito maior do que chegariam em condições normais, sem um não do Ancelotti. Então vão tentar levá-lo, atraí-lo com uma cifra exorbitante. Eu não sei se ele recusaria. E na seleção ele teria um pouco mais de paz do que ele tem no Palmeiras. Porque se ele ganha 8 jogos e perde um, ninguém vale mais nada no Palmeiras. E para a seleção, honestamente, nós já estamos acostumados a perder tanto de décadas para cá,
que qualquer coisa melhor do que foi feita até o momento, feita por ele na seleção, a gente já estaria realmente na base do regozijo. Então, Abel, eu torço muito para que você permaneça no Palmeiras, mas a seleção vai colocar um caminhão de dinheiro na sua vida e eu não sei se isso será suficiente para tirá-lo do Palmeiras, mas que isso mexe com a cabeça de qualquer um, mexe. Chega, gente. Mexe mesmo. O que é, Leila? Chega, gente. Tá bom? Ramon no Os Palmeiras, rivais hein? querem que o Abel saia, é normal isso aí. Os rivais querem que saia, Renato. O cara fazendo um excelente Só que trabalho. se ele sair, o Palmeiras vai ter que contratar um novo Sim, técnico é às difícil. pressas. Não sei se ele... Gente, hoje, do jeito que tá a CBF e o desespero por um treinador, eu creio que se o Abel dissesse, tá bom, eu aceito, mas só depois do Mundial, não duvido que eles aceitem. É isso, Renata. Pronto, você matou a charada. E se ele voltasse, eu não acho que vai acontecer, porque é muito difícil, mas imagina, Marco, ele voltar campeão mundial. Eu tava esperando isso, menino. Fala de novo. Tira o quê? Deixa ele. Tem uma data FIFA que, gente, essa Copa todo mundo vai. Então. 300 seleções vão. Você acha que aqui na América do Sul o Brasil tá correndo risco? Não faz a melhor eliminatória, longe disso. Mas você acha, Mário, que o Brasil não se classifica? Já está classificado, é uma moleza, não tem nem o que discutir. moleza? É moleza. É. Classificar é moleza. Classificar é moleza. Pô, Chile, classifica Bolívia todo e Venezuela mundo. estão muito Tem mal. playoff, pelo amor de Deus, fica fora 3 seleções, se eu não estou errado, ou 4. Então o Brasil está classificado. Essa data FIFA vai ser coberta por alguém, eu não sei quem. Vão Rodrigo esperar o Caetano e Mundial, Juan. Vão esperar o Mundial. Após o Mundial, qualquer resultado para o CBF, isso não vai mudar nada. O Abel assume a seleção e a Leila vai ser chefe de delegação na Copa do Mundo. Acabou o Palmeiras. então vai vem cá. tirar o treinador, Olha, vai prêmio tirar o consolação, presidente, hein? vai tirar todo mundo Tá do bem, Palmeiras, cara, é isso. vamos supor Obrigada. o seguinte, ele vai bem no Mundial. Tá, vai, chega na final. O que é bem no Mundial? essa é uma Chegou boa na final, semifinal. Chegar na Chegou na quartas de final. Você final. já está vamos. achando que não ganha. Não, Vai bem é que não ganhou. Vamos Vai supor, bem é que doutor. não ganhou. Vamos supor, vai. Aí daqui a pouco, fala assim, vem o time da Europa. Você prefere ir para a seleção brasileira ou o time grande da Europa? Seleção brasileira. Eu prefiro ir para a seleção brasileira disputar uma Copa do Mundo. Aliás, é a retribuição que o Brasil deve fazer o que Portugal fez por Felipão. Não vejo problema. Pelo amor de Deus, doutor. Que é isso? Onde vamos chegar? Aí por que não? Por que não disputar Então, uma... Guardiola, nem o Ancelotti pensou assim, porra. Não tem E você acha que ele, sendo europeu, disputando uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, depois ele não pode, depois da Copa do Mundo, ir para um time da Europa? Claro que pode, se quiser uma boa Copa do Mundo. Gente, o Abel não tem nem 50 anos. Mais Olha a fácil carreira que esse cara ainda pode ter como Mas, hein, técnico. gente, vem cá, não tá nem na era- maturidade. É, mas se ele continuar no Mas Palmeiras, ele vai era- ficar com 70. Era o que viu? o Tite... Porque ele envelheceu bem. Era Então o que o sai, Tite- Abel, vai pra seleção. Mas era o que o Tite esperava. O Tite esperava terminar o último ciclo de Copa do Mundo e ter um leque de propostas do futebol Não teve. europeu. Não teve por quê? Porque o trabalho foi fraco dentro pode- da Copa do Mundo. É isso que eu tô falando, E pode fechou o mercado acontecer. na Europa, que Não nunca foi talvez fraco. tivesse... Não foi A fraco. Copa do Mundo do Brasil foi excelente, doutor. Não, Realmente. não foi fraco. Caímos para 2 seleções de baixo escalão, médio escalão. foi fraco. Croácia e Bélgica. Não foi fraco. Mas aí entra a rejeição da Europa com treinadores brasileiros. No entanto, o Tite é muito melhor do que o que estava no Corinthians, o... Ramon? Não, o outro lá, o que deu o Antônio Tomé Oliveira? lá. Vitor Pereira? Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira tá bem agora. Olha o que ele tá Mas fazendo então, no Wolverhampton. e ele não só fez um bom melhorou. trabalho no Brasil Mas e tá foi bem pra na Europa. Inglaterra. Verdade. Entendeu? Não, ele fez um bom trabalho algo- no Brasil. Claro, o Vitor Pereira terminou na 4ª colocação do Campeonato Chegou na Brasileiro final e da Copa vice-campeão do da Copa do Brasil. Brasil, jogando melhor que o Flamengo. Ah, isso é bom que trabalho. O, ainda, o Corinthians foi E que o operado na Flamengo final. fez o quê com o Isso é bom Flamengo? trabalho? Fez o quê com o Flamengo, Vitor Pereira, Tá menino? afinado, menino. Então, a questão é que há uma rejeição na Europa por questão com treinadores brasileiros. Então, o Abel, se ele for para a seleção, depois se ele sair da seleção, ele abrir a boca, ele treina times na Mas, por Europa. exemplo, o Vitor Pereira, ele não tá num time de ponta da Inglaterra, mas tá num time que tava muito ameaçado de cair e deu a super bem. volta por cima. Será que o Dorival teria oportunidades na Premier League? Não. Claro que não. Outra coisa. Quem, Dorival? O Abel, O Dorival gente, já está onde deveria estar, menina. Para. Você tá falando, o Dorival vai ganhar tudo esse ano. O Não, Abel tô falando lá na topou- Inglaterra. O Abel lá ele não topou. quer. Gente, Já tá no melhor atenção. time do mundo. Olha só, o Abel topou ser treinador no Catar. Ele assinou um pré-contrato Mas com e o a time grana? do Para Catar. aí. Mas se ele topou treinar um time no Catar, que não tem O nenhuma Arthur Jorge relevância... tá lá, campeão brasileiro e campeão da Mas, Copa do Brasil. Se ele topou, da não, Copa ele do Brasil, pensou não, no da jeito. Libertadores. Mas o Rê, se ele topou treinar um time do Catar, não vai que é treinar a irrelevante, seleção, não boa, vai treinar a Capela. seleção brasileira. Boa, É isso que Capela. eu tô tentando passar na cabeça de quem tá assistindo aí. Ele tá sem filtro, o Abel É tá isso. sem filtro, assinou com os caras lá e agora a seleção quer ver onde progresso. CBF Você tem que aceitar, a CBF ô, pode Mas Abel. você acha que ele não Se aceitaria o aceitar. convite? Eu tenho certeza que ele aceitaria um convite se ele topou treinar um time do Catar. Ele não vai aceitar Então, pra treinar a você, seleção. se a proposta avançar,
ele será o técnico. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ele não vai abandonar o time agora. Vai sim. Ele assinou um pré-contrato, velho. Contratou o Paulinho porque é o pedido dele. Ele reformulou o Maurício. Tá, mas não fala tinha pra esse ele agora ou convite. nunca. Ô, Edu, quem está abandonado é a seleção brasileira. Ela que está abandonada. Então ela vai esperar o Abel fazer o Campeonato Mundial, que é digno. Se ele saísse agora, seria horroroso. Vai vir logo, vai voltar logo. Horroroso. Terminou o Mundial, ele assume a seleção brasileira. E alguém se vira nessa data FIFA. doutor. Tá claro isso. E a Leila é depois a Chefe da delegação. da Copa Obrigada. do Mundo. E Palmeiras já terminou, volta na primeira o Abel- fase. terminou o ciclo do Abel, vai entrar o ciclo do Felipe Luiz. Vindo da CBF, eu espero tudo. Daqui a pouco fala que tá negociando E com o o Abel. Palmeiras vem na Jorge primeira Jesus. fase já. Na primeira semana o Palmeiras já vem. Tá falando que tá negociando com o Abel, daqui a pouco chega o Jorge Jesus na seleção brasileira. Da CBF eu espero tudo. Que também não é ruim. Eu também não acho ruim, não. Eu também acho que ele faria um bom trabalho. São coisas que só a CBF. Gente, É outro que já tem uma experiência aqui no Brasil também. Claro que muita coisa mudou de 2019 pra cá, mas é um cara gabaritado. Jesus ou Abel? Abel. Quem? Não, minha Jesus ou escolha, Abel? É. preferência, Abel. Melhor entre os dois? Abel. Quem tem mais experiência? Quem treinou mais? Quem Jorge já mais Jesus fez tem na mais Europa? experiência, sim. Então, como, gente, Jesus o sempre Abel, então, primeiro. eu tô entendendo, o Abel é o Jesus melhor sempre técnico do primeiro, mundo, é pô. isso? Espera um O pouquinho, Abel Ferreira é o melhor partindo- técnico do espera mundo. um pouquinho, Só queria que partindo você dessa respondesse. premissa que você falou, porque o legal é ter dados. O Vamos lá. que o Jorge Jesus ganhou? Ah, não ganhou nada, né, doutor? Só no Flamengo? Ah, não ganhou Trabalho nada. único. E o Benfica? Eu não ganhei, foi lá, agora foi demitido. E antes? Não, antes foi teve um Antes não período vale, lá. entendi. Então quem Não, tem história ele no não ganhou futebol, o muita doutor tá coisa falando lá. que não vale. Então, não. quem tem história no futebol, vamos apagar, vamos falar do Eu acho que aqui. qualquer um dos dois seria ótimo pra esse momento caótico da seleção. O que é, Ronaldo? Não, os caras falam de Diga, Rona, abra seu Jesus em coração. primeiro lugar. Jesus é fiel. Jesus em primeiro lugar. Sempre. Na seleção. Solta, legal. Esses caras estão brigando aí, falando. Ele quer o Abel. Doutor, eu concordo com o senhor. Ele Viu? quer Só o Abel falando pra comigo, eu enfraquecer o concordo. Você prefere quem na seleção? Jesus. Mais que o Abel? Mais que o Abel. Jesus em primeiro lugar. Jesus. Olha, o Abel fica no Palmeiras, vai complicar Não, sua deixa ele vida. aí que ele vai passar mais um mundialzinho e nós vamos fazer um pagode aqui, lembrando ele. Deixa ele. Tá interessante essa discussão por aqui, hein? Já tem Corinthians aqui que ganhou na Copa do Brasil. Atenção!